Justiça Legal de hoje, confira como irá funcionar o Centro Jurídico de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, especializado em execuções fiscais. Mostramos também como a arte-terapia vem sendo utilizada para auxiliar os servidores da comarca de Criciúma, no sul do estado. No quadro Entrevista, confira a primeira parte de um bate-papo com o jornalista e escritor João Lira Neto sobre Getúlio Vargas, um dos personagens mais famosos da nossa história. E começamos com a sexta e última reportagem da Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que fala sobre o teletrabalho e que foi implantado aqui na capital, no próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira. Flexibilidade de horário para trabalhar, melhora na qualidade de vida e otimização do tempo. Esses são alguns benefícios que os teletrabalhadores do Poder Judiciário Catarinense relatam ao falar do programa em vigor no estado há cerca de um ano. Para nós, como família, foi um divisor de águas. O teletrabalho, assim, o ingresso nesse programa, assim, a liberdade de horário é excelente. Levamos eles para a escola 12:30 e aí retorno e sento para trabalhar. Então eu trabalho até 5:30, 6 horas, quando eu busco eles na escola, né? E se eu não conseguir cumprir minha meta até esse horário, depois que eles dormem à noite, eu volto para o trabalho para cumprir a meta. Eu gosto que a minha mãe trabalha em casa. Ela fica com mais calma, ela pode brincar com a gente. Ela consegue fazer a tarefa com a gente, ela consegue às vezes brincar, consegue fazer almoço com calma. Na família de Candice não é diferente. Tanto os filhos e o marido, quanto os colegas de trabalho aprovam e apoiam a ideia dela trabalhar remotamente. É muito bom, porque ela sempre está perto de mim e eu posso sentir. Ela sempre agora está me ajudando, tarefa, em muitas coisas. Eu falo para ela sempre ficar em casa, não parar. Quando eu estou com as crianças em casa, tem um momento que é só meu com eles, porque eles vêm, papai, a mamãe está trabalhando agora, né? Não pode falar com ela, né? Agora a mamãe está trabalhando. Aí sobra para mim, né? Então, assim, nessa dinâmica nova, para nós tem sido muito proveitoso. Para manter a produtividade em dia, quem trabalha em casa revela que ter disciplina é fundamental, além do contato frequente com a equipe, que acontece com o apoio da tecnologia de informação e comunicação. O teletrabalho tem ônus e bônus, né? Então, a gente tem essa liberdade de horário, mas a gente tem uma meta superior a ser comprovada, rigorosamente comprovada, e ela tem que ser cumprida. O principal ganho para a Candice eu vejo com relação à produtividade e, obviamente, que isso reflete também no cartório. Toda segunda-feira eu vou ao fórum, eu sento com a equipe de trabalho, com a gestora e fizemos um planejamento da semana. E nessa semana eu tento cumprir o que foi planejado. Eu digo para ti que a gente continua uma equipe unida, elas me dão total apoio e a gente está conseguindo com que a produção aumente bastante. É muito bom, todos saem ganhando. Isso libera espaço físico, deixa o funcionário mais feliz, mais alegre, convivendo com a família, não gasta tempo do deslocamento do trabalho para a casa, da casa para o trabalho. Então, eu vejo isso com muita alegria e com muita satisfação. Acho que é uma meta para o futuro. Para os coordenadores do programa de teletrabalho no Judiciário de Santa Catarina, que oportuniza servidores efetivos e comissionados a participar, desde que não atuem como gestores em atividades administrativas ou jurídicas, a modalidade ganha cada vez mais visibilidade e confiança dentro da instituição. O teletrabalho surgiu como uma iniciativa da presidência, em razão das demandas judiciais que estão crescendo cada vez mais, né? Em razão também da tecnologia que temos a nosso favor, né? E também para a questão de trabalhar com relação ao quadro pessoal que nós temos hoje no Judiciário. Nós temos um quadro que, diante das despesas orçamentárias, a gente tem que tentar trabalhar com, não digo limite, mas um número suficiente. E o teletrabalho proporciona essa possibilidade.
em termos de qualidade de vida, a gente então tem um retorno que realmente foi bem positivo, de produtividade e até mesmo a qualidade do trabalho. Além de estarem trabalhando mais felizes, eles também estão falando que conseguem produzir mais, porque em casa tem mais concentração, não tem tanta interferência de atendimento ao público, ao telefone, então estão conseguindo, né, atingir a produtividade, a meta 20% a mais, que é o estipulado, além de também estarem incluindo novas atividades em sua rotina, como algum hobby, alguma atividade física. Alguns até colocaram que começaram um voluntariado, então é isso que a gente está vendo. Eu acho que o teletrabalho veio para ficar. Eu acho que quando são equipes comprometidas, tanto as que estão fisicamente no fórum e abraçaram um servidor remoto, quanto esse servidor que se compromete a essa produção, ele se torna um programa bom para todo mundo. Bom para a sociedade, que tem os seus mandados expedidos, seus despachos cumpridos, né, essa prestação recebida. Bom para o tribunal, que desafoga o fórum, que não tem mais um servidor nos nossos fóruns, que já estão tão pequenos. Bom para a equipe, que tem um suporte de alguém com uma produção alta. E bom para o servidor, que trabalha a hora que quer. Eu acredito muito e torço para que dê certo, para que mais pessoas tenham a oportunidade e a felicidade de estar nesse programa e tendo esse resultado que a gente tem hoje. Santa Catarina ganhou no mês de setembro o primeiro Sejusc especializado em execuções fiscais. Fomos conhecer o local e saber mais como irá funcionar essa parceria entre a Prefeitura Municipal e o Tribunal de Justiça. Localizado no prédio do Paço Municipal, na região central da cidade, o recém-inaugurado Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania é o primeiro com atuação exclusiva em execução fiscal municipal no estado e o segundo desse gênero no país. Numa parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura da capital, a ideia é que o local ofereça sessões de mediação e conciliação processual, além das pré-processuais aos contribuintes, que buscam soluções para conflitos referentes às execuções fiscais. É uma necessidade que existe hoje, né? E nós temos que começar a trabalhar e urgentemente com a conciliação. Então, tanto a Prefeitura como o Tribunal, eles conseguiram enxergar os benefícios dessa fase. A questão tradicional, do processo tradicional, apesar de toda a informatização, ele é muito volumoso e traz muita dificuldade para o judiciário e o retorno para o próprio município. Essa fase de conciliação, a tendência a ser muito mais rápida e um resultado muito melhor. Menos processo no judiciário, mais solução da cobrança da dívida do município e facilidade para o cidadão acertar sua vida com o fisco. Atualmente, existem cerca de 100 mil processos relacionados ao Executivo Municipal, sendo que 95% desse total refere-se ao IPTU. O objetivo do centro é que sejam acordados cerca de 4 mil processos ao mês, com 1.000 audiências por semana e cerca de 200 por dia. O atendimento à população terá início na Semana Nacional de Conciliação, que acontece entre os dias 21 e 25 de novembro e já tem sessões agendadas e com hora marcada. Nós recebemos uma demanda de 3 mil CPFs da Prefeitura que estão sendo cadastrados. Nós temos, então, 3 mil reclamações pré-processuais que a pessoa vai receber uma carta convite para vir aqui para conciliar com a Prefeitura. No dia que ela vai receber essa carta com dia e hora, nessa audiência ela já vai sair com um acordo firmado com a Prefeitura e para evitar que esse processo seja ajuizado. Além dos guichês de prestação do serviço à população, o local ainda conta com uma sala para conciliações e outra de apoio para que a Prefeitura possa fazer a pesquisa e a atualização dos débitos. A equipe conta com 9 atendentes, que já faziam o atendimento através do Pró-Cidadão e farão a conciliação com os contribuintes. Alguns desses profissionais também passaram por um treinamento na Academia Judicial para poderem se inteirar do sistema utilizado pelo Judiciário,
como foi o caso do Jean. Nesses 2 dias de curso, nós aprendemos tudo sobre o fluxo de processos, né, o pré-processual e o processual. Porém, aqui nós vamos trabalhar só com o pré-processual, que é o atendimento direto a pessoas que estão devendo IPTU, para a gente estar fazendo essa regularização dessas pessoas. A expectativa é que, com a criação do centro, cerca de 15 mil ações do município deixem de ser ajuizadas por ano. O Tribunal de Justiça tem ainda a previsão de instalar em breve Sejusques nas comarcas de Balneário Pissarras e Rio Negrinho. Utilizar das mais variadas formas de arte para poder desenvolver a concentração, o relaxamento e até a disposição. Pois essa é a arte-terapia que já faz parte da rotina dos servidores da comarca de Criciúma e que a repórter Gabriela Halpe, juntamente com o cinegrafista Rodrigo Quequé, foi conferir para ver como funciona na prática. Explorar a criatividade, combater o estresse e valorizar o autoconhecimento. Esses são alguns objetivos da arte-terapia, uma técnica que vem sendo explorada na comarca de Criciúma, no sul do estado, pela técnica judiciária auxiliar Fernanda Bolzani Mascarello, que se utiliza de recursos artísticos, visuais e expressivos como elemento terapêutico. E o indivíduo, durante o processo, ele vai fazer a transposição do seu interior para o exterior, né? Então, ele consegue processar, ele consegue elaborar, ele consegue resolver muitos conflitos e dificuldades que ele tem na vida. E a recepção foi muito boa, as pessoas têm muita curiosidade, né? E elas associam a arte, né, como um processo que vai, de alguma forma, ajudar na vida delas. Isso é muito bom. Eu acho bastante interessante, porque os servidores eles têm uma rotina bastante estressante, bastante dinâmica, de muito cansaço, de muito labor. Então é importante que eles tenham momentos em que eles possam abstrair esse estresse, abstrair esse cansaço e, ao mesmo tempo, ter contato com formas mais inteligentes de arte, com cultura, com possibilidades de extravasar essas sensações ruins que o dia a dia forense nos traz. Com duração de 2 horas por etapa, as oficinas de arte-terapia acontecem com um grupo pequeno de servidores, nas dependências do Fórum do município. Elas começam com um processo de relaxamento, né? E depois se segue algum tipo de produção utilizando as linguagens, né? Essa produção é um momento introspectivo, né? E depois a pessoa, então, é convidada a relatar a sua produção. Então, ela faz toda uma elaboração, né, dos símbolos que surgiram, da vivência, como é que foi, do momento como ela se sentiu. E depois, então, nós conversamos, né? Então, nós puxamos símbolos do inconsciente e trazemos para o consciente. É um meio de relaxar, né, de sair um pouco da rotina estressante que a gente trabalha. Que, apesar de a gente já estar há um bom tempo trabalhando nessa área, a gente sente necessidade de um tempo para poder limpar a mente, né, aliviar a tensão e para a gente também assim carregar, né, as forças para o dia seguinte, porque queira ou não a gente mexe com coisas, com situações que influenciam o nosso psicológico. Então, essa oficina vai ajudar nessa parte, vai ser importante para isso. Além de ser uma oportunidade, eu acho, de a gente relaxar, sair do ambiente de trabalho, pelo que eu conversei com a Fernanda, que vai coordenar os trabalhos, também é uma excelente oportunidade de autoconhecimento e eu resolvi aproveitar essa experiência e essa oportunidade que está sendo disponibilizada aqui no ambiente de trabalho. As pessoas hoje em dia, né, todos nós temos um estilo de vida em que a pessoa acaba tendo muitas couraças, né? Esse processo de ter couraças é natural porque é uma forma de proteção, de autoproteção, né? Então, as pessoas são tensas, elas têm dificuldade de relaxar, né? Essa história de a gente andar sempre no piloto automático, a gente deixa de viver o presente, focado sempre no futuro, né? Ou em algumas coisas do passado. Então, isso leva a alguns até dilemas existenciais, né? E a arte-terapia vai fazer o processo justamente ao contrário, porque ela vai fazer a pessoa se perceber,
se conhecer, né? E aí até dar um outro direcionamento para a sua vida a partir dessas vivências. A intenção é divulgar e experimentar a prática no âmbito do Poder Judiciário, para ampliar a utilização no futuro, inclusive como técnica de mediação em situações de conflito para determinados casos. Nós já temos cursos no Brasil, né, em que na grade curricular consta como disciplina arte, terapia e mediação. Então esse é um estudo que eu pretendo aprofundar e quem sabe, né, viabilizar alguma coisa nesse sentido. No quadro Entrevista, o escritor e jornalista João Lira Neto conversa comigo sobre um dos personagens mais famosos da nossa história. Sabe quem? Getúlio Vargas. É logo após o intervalo. Até já! No quadro Entrevista, eu converso agora com o jornalista e escritor cearense João Lira Neto, que, entre outros livros, escreveu a famosa e premiada biografia de Getúlio Vargas e esteve em Florianópolis como palestrante no evento que comemorou os 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Já foi agraciado com o Prêmio Jabuti de Literatura em mais de uma ocasião e é especialista em biografias. Escreveu sobre a vida e obra de Castelo Branco, José de Alencar e também da cantora Maísa Matarazzo. Mas hoje conversa comigo sobre a vida e o legado de um dos homens mais importantes da política brasileira, que foi Getúlio Vargas. Você já declarou que escrever biografias é como humanizar os mitos. Como isso funciona? A grande tarefa de uma biografia é tentar cotejar ali, né, de que forma essas duas esferas da vida de um personagem histórico se impactaram, né? Ou seja, a dimensão da vida privada e a esfera da vida pública. Então, de que modo essas duas esferas se influenciam mutuamente, se interagem, né? Como essas duas esferas interagem mutuamente, de que forma elas trazem reflexo em uma e em outra. Então, a biografia, durante muito tempo, ela foi encarada como aquilo de falar de vidas exemplares, né? De pessoas, de grandes homens e tentar glorificá-los para que eles sirvam como exemplo para as futuras e para as novas gerações, né? Isso é uma concepção anacrônica, ultrapassada de biografia. A biografia hoje ela busca justamente fazer o contrário, ela tenta tirar a estátua do seu pedestal, né? Tirar essa capa histórica de bronze e fazer o personagem caminhar no tempo presente, né, desprovido, inclusive, de toda a mitologia que foi criada em torno dele. Humanizar significa justamente buscar as contradições inerentes ao ser humano que qualquer um de nós carrega. Eu, você, quem está nos assistindo, ou seja, nós somos essencialmente contraditórios. Nós somos humanos, como diria o filósofo, nós somos demasiadamente humanos. E é exatamente isso que o biógrafo tem que buscar. E como surgiu a vontade ou a oportunidade para escrever sobre Getúlio Vargas? Sempre me inquietou a ausência de uma biografia moderna, de uma biografia jornalística, contemporânea, sobre esse personagem tão importante, né? Que inclusive o professor Boris Fausto, o historiador Boris Fausto, escreve na 4ª capa do meu primeiro livro, dizendo que para o bem e para o mal, Getúlio é o personagem mais importante da República Brasileira. Eu vou além, né? Ouso, né, ir além do professor Boris e dizer que o Getúlio é o personagem mais importante de toda a história brasileira. Nenhum indivíduo deixou tantas marcas para o bem e para o mal, como diz o professor Boris, né, na nossa história. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista qualquer que se observe. E essa inquietação foi complementada pelo fato de o Getúlio ser tão absorvente, do Getúlio ser tão plural, do Getúlio ser
tão enorme, né, que ele dava um jeito de entrar em todos os meus outros livros. Quase todos os outros livros ele entrava. Por quê? Porque pelo simples fato de escrever sobre a história do Brasil, inevitavelmente você vai esbarrar com Getúlio. Então, quando eu estava escrevendo, por exemplo, a biografia sobre o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente militar após o golpe de 64. E quando eu estava fazendo a biografia, por exemplo, do Padre Cícero, né, o Getúlio aparece, inclusive no final da história, num panfleto distribuído pelo Padre Cícero nos sertões nordestinos, né, quando ele dizia que a candidatura de Getúlio Vargas e a Aliança Liberal, que era a chapa do Getúlio, a presidente, eram, segundo o Padre Cícero, as reencarnações da besta fera que vinham implantar o comunismo no Brasil. Então, assim, em todas as pesquisas sempre aparecia o Getúlio. Até o momento que, quando eu estava ali próximo a completar os meus 50 anos, eu disse, eu acho que depois de ter escrito tantos livros e ter pesquisado tanto a história do Brasil, eu acho que eu me sinto relativamente seguro para enfrentar, né, esse grande desafio que é biografar Getúlio. E o meu pressuposto era o seguinte: a avalanche de livros já escritos sobre Getúlio tinha um pecado original. Ou tentavam pintar uma imagem de um Getúlio absolutamente sem pecados, de um Getúlio absolutamente imaculado, como eu costumo dizer, eram quase agiografias, ou seja, biografias de santo. De um outro lado, você tinha o extremo oposto. Você tinha livros escritos na tentativa, né, na pretensão de desconstruir completamente o personagem, né, sem levar em consideração e sem dar ao Getúlio qualquer dimensão positiva. Ou seja, você tem esses dois, o confronto entre esses dois opostos, né, essa perspectiva binária, dicotômica, né, que sempre perseguiu a figura do Getúlio. Então, quando eu resolvi escrever sobre ele, eu me dispus a buscar, como jornalista, não a objetividade, porque nós, como jornalistas, sabemos que a objetividade é um mito, a objetividade não existe, mas isso não nos permite fugir da perspectiva de que, como jornalistas, nós devemos buscar a isenção possível. Então, eu tentei observar Getúlio a partir dessa isenção possível, né? Fazendo uma narrativa, eu não diria imparcial, eu não diria neutra, porque também não acredito em neutralidade em história. Essa história de escola sem partido, de escola neutra, é uma grande furada, isso é uma grande bobagem, é absurdo, mas tentar dar uma visão equilibrada sobre Getúlio. E por que Getúlio Vargas exerce esse fascínio sobre a sua pessoa? Exatamente pela impossibilidade de dizer, né, de forma categórica, né, para utilizar mais uma vez a expressão do professor Boris Fausto, se Getúlio fez mais bem ou mais mal ao Brasil, né? Então, é exatamente no que o Getúlio tem de poderosamente transformador na história nacional. A história do Brasil pode ser dividida, sem dúvidas, entre dois momentos, né? AGV e DGV, antes de Getúlio Vargas e depois de Getúlio Vargas. São dois Brasis absolutamente diferentes, né? Agora, mais uma vez, para o bem e para o mal. Ou seja, é isso que me fascina, você compreender as contradições, as ambivalências, exatamente essa capacidade, inclusive camaleônica, de Getúlio assumir várias personas ao longo do tempo e, principalmente, a capacidade que ele teve de atrair tanto amor e tanto ódio. Então você tem aí um personagem que seduz e que fascina exatamente pela sua contradição, pelo seu aspecto de controvérsia, né? E que por isso mesmo é impossível você definir numa única frase, numa única sentença. Qual foi o legado que Getúlio deixou para o país? É impressionante como o Getúlio ainda está na pauta do dia, né? Hoje, inclusive, boa parte dessa polarização política que o Brasil vive, se você for buscar a raiz disso, ela está exatamente nos anos Vargas, na chamada Era Vargas, né? Tudo que se discute hoje, né, nas últimas votações no Congresso, nas últimas discussões em relação a medidas provisórias, em relação a manifestações de rua, Getúlio está
como uma sombra pairando exatamente sobre toda essa discussão. Se você pega, por exemplo, a grande discussão de fundo, que é exatamente o tamanho do Estado, né? Ou seja, se nós deveremos imaginar, se deveremos dar preferência e prevalência a um Estado que se resume a funções básicas e deixa para que a chamada mão invisível do mercado, né, regule todas as questões econômicas, sociais e tudo mais, ou nós vamos acreditar, no contrário disso, num Estado gestor, num Estado intervencionista e que busque, a partir de uma perspectiva nacional desenvolvimentista, produzir o desenvolvimento, ser indutor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, como já dizia Getúlio, também ter um caráter distributivo, ou seja, que esse desenvolvimento viesse acompanhado de uma distribuição de renda, né, para sanar as injustiças históricas e atávicas do Brasil. Então, ou seja, todas essas discussões têm sua raiz no Getúlio. Esse legado ainda está muito presente na vida nacional. Foram 3 volumes, mais de 1.500 páginas e 5 anos escrevendo sobre a vida de Getúlio Vargas. Depois que esse trabalho acaba, o que é que fica? Durante 5 anos, aquilo foi a tua vida, né? Durante 5 anos, você conviveu com aquela história, você foi dormir pensando naquilo, acordou pensando naquilo, muitas vezes você sonhou com a história, o biógrafo necessariamente sonha com o biografado, é inevitável, se não necessariamente, mas pelo menos inevitavelmente. E fica uma sensação de vazio, né? Uma certa sensação de solidão, né? E isso, de certo modo, é uma história que eu sempre conto e que eu acho que é muito sintomática, que é muito expressiva de como esse personagem invade não só a sua vida, mas como ele invade o seu cotidiano, inclusive familiar, né? Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, que é o da minha filha, a filha mais nova, a Alice, que hoje tem 7 anos, e quando eu terminei o livro ela tinha 5, né? E exatamente os 5 anos de pesquisa, os 5 anos de trabalho do Getúlio. Então ela cresceu, ela nasceu e cresceu, né? Aprendeu a andar, aprendeu a falar, e o pai dela estava fazendo esse trabalho, né? Então, quando eu terminei o 3º volume, eu estava escolhendo as fotos que iriam entrar no 3º volume, e eu fiz isso no meu computador de casa e não percebi que a Alice, a Emília é a outra, a mais velha, a Alice estava atrás de mim, né? Eu só percebi quando eu senti a mãozinha dela batendo no meu braço e apontou para o computador. Eu estava vendo uma foto do velório do Getúlio. E a Alice perguntou: pai, o que é isso? Né? Que foto é essa? E eu achei que não era adequado, né? Tirei a foto do computador e disse que não era nada, uma coisa que eu estou vendo aqui, estou pesquisando na internet e tal. E ela insistiu, e aí me vem com a seguinte frase: não, pera, pai, conta a verdade para mim. Pai, o Getúlio morreu, não foi? Então, assim, ela tinha o Getúlio como uma pessoa da convivência, como uma pessoa conhecida da família, ou seja, para ela não era um personagem histórico, era alguém com quem eu me relacionava e era um interlocutor constante, e que ela via isso e eu só falava do Getúlio, provavelmente. Então, isso mostra, né, que fica um pouco esse alívio misturado com um certo vazio. E aí eu sou meio workaholic nesse aspecto, né? E para curar esse luto, o que eu sempre faço é emendar uma pesquisa na outra e buscar um novo tema, e sempre para que eu não passe muito tempo lamentando, né, a partida do personagem anterior. Então eu sempre busco um novo. Eu tô desde o ano 2001, desde o ano 2001 até hoje, 2016, lá se vão 15 anos, emendando um trabalho atrás do outro, emendando um livro atrás do outro, né, exatamente para tentar não me deixar sucumbir ao vazio do final do trabalho. Olha, o assunto está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou, por isso a segunda parte dessa entrevista você confere na semana que vem. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado e tamo aí. O Justiça Legal de hoje fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Até lá!